Obrigado, Senhor. Te louvamos por essa noite, pelas tuas muitas misericórdias, teu grande amor e tua bondade que cada dia nós podemos experimentar. Nessa noite, queremos te pedir acerca da tua palavra, que ela possa ser uma espada em nosso coração, possa dividir e separar aquilo que pertence a ti e aquilo que não é de ti. Também ela possa ser um martelo, Senhor, que divida, separa aquela dureza de nosso coração e aquilo que não te agrada. Nós queremos que a tua palavra seja viva e eficaz para nós. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, os irmãos, nós já tínhamos abordado bastante sobre a última semana de Daniel e nós lembramos que os capítulos que desenvolvem claramente é Daniel capítulo 9, né, versículos 27, né? 24, 25, 26, 27. São os versículos. Só que nós não vamos desenvolver, até porque nós já tínhamos visto bastante sobre isso. Apenas vamos desenvolver nessa noite essa segunda face da grande tribulação. Nós lembramos, isso sim, vamos ler, capítulo 9, versículo 27 de Daniel. Esse vamos ler para dar início, né? Para nós contextualizar. Daniel capítulo 9, né? Versículo 27. E diz assim: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a aça das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, nós lembramos que essa é uma profecia que ainda não se cumpriu, que é uma última semana, a última semana de Daniel, das 70 semanas que o anjo tinha falado com Daniel. E nós sabemos que até 69 semanas representa a vinda do Senhor Jesus. Até essa data, que são aproximadamente 473 anos depois da profecia, que o Messias veio. E a partir do que o Messias veio, só faltava uma semana para que se cumpra essas 70 semanas que foram anunciadas pelo anjo. Pero nós sabemos, irmãos, que foi interrompido após a rejeição do povo de Israel do Messias. Então, essa última semana foi interrompida. E nós temos um versículo que é importante lembrar, os irmãos me acompanham na leitura, né? Capítulo 23 de Mateus. Olha que interessante, irmãos. Mateus 23. Nós lembramos que o Senhor desceu a Jerusalém, né? E ali em Jerusalém ele chora por causa de Jerusalém. E no 36 do capítulo 23 ele diz: Em verdade vos digo que todas as coisas que há de vir sobre a presente geração. Então ele está anunciando o que ia acontecer com essa geração que rejeitou o Senhor. Então ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que vossa caça ficará deserta. Presta atenção nessa frase, irmão. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito o que vem o nome do Senhor. E nós sabemos que faltando uma semana para que se cumprisse tudo e o Senhor reinasse, então deveria, no momento que ele chegou ou se manifestou, ou vamos dizer, no momento do batismo dele, começou o ministério dele, ele deveria ser entronizado como rei, dentro dessa profecia de Daniel. Porque esse que é o cumprimento disso, né? Se nós lêssemos o capítulo 9, versículo 24 ou 27, entendemos claramente que essa profecia envolve o reino do Senhor, o estabelecimento do rei no Israel, né? Mas o que aconteceu com essa profecia? Foi interrompida, irmãos. Então, fica claro nesse versículo que o Senhor está anunciando para eles que somente eles veriam a ele quando?
quando eles dissem, quando o povo de Israel vai dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. E isso só acontecerá nessa semana, vamos dizer, essa última semana, que seria o final dela com a vinda do Senhor. Então, para quando ou quando que vai se cumprir essa última semana? E nós sabemos muito categoricamente que essa última semana de Daniel, ela envolve diretamente Israel. Na atualidade, nós deixamos claro que Israel se encontra desligada, enemizade contra Deus. Ela está vivendo, embora hoje tenha o nome de Deus, né? E ainda tem uma declaração de ser uma nação de Deus, eles foram cortados por causa da rejeição do Messias. Portanto, Deus não está lidando com eles. Deus ainda não desenvolveu nada com eles. E nesse momento nós estamos vivendo o tempo dos gentios, que já vão quase mais de 2000 anos, que Deus está lidando com os gentios. E, logicamente, se nós lêssemos capítulo 9 de Romanos, capítulo 10, capítulo 11, não entenderíamos claramente isso de Romanos. Mas como a gente não vai entrar nesse assunto, nós podemos até, em outro momento, desenvolver com clareza. Mas o ponto que eu queria trazer com os irmãos é justamente essa última semana, a segunda parte. Nós lemos no versículo 27 que esse homem, né, vai fazer uma firme aliança, né, como diz lá no versículo 27 que nós limos, de Daniel, né? Vou lá de novo, irmãos. É Ele importante ler fará, aqui. Pode ele ler, irmão. fará firme aliança, Sim, ele fará firme aliança com muitos sim, por uma semana. Na isso, metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. isso. Então, nós temos algumas pistas, né? Ou algumas, é, vamos dizer assim, algumas coisas que nos deixam claro em que momento que é essa última semana. Uma delas é que o povo de Israel estará praticando o que eles não têm atualmente. O que que eles não têm? Sacrifícios. Sacrifício. Eles não têm o templo. E aqui você vê que esse homem que fez aliança por uma semana, que são 7 anos, na metade, que são 3 anos e meio, fará cessar o quê? O sacrifício. Isso, e oferta de manjares. Então, onde que é esse quadro, irmão? Onde que pode ser isso? Somente em Israel. Só Israel e somente no templo, no Isso, tabernáculo, a figura do antigo, né? exatamente. Então, podemos dizer que exatamente depois dos 3 anos e meio, esse templo está funcionando e está sendo praticado lá em Israel os sacrifícios. Então, precisamos lembrar, na atualidade não existe isso. Eles Não não existe o têm templo tempo. ainda. Existe Não. um templo montado para ser levantado, né, irmão? Isso, exatamente. Então, um irmão perguntou hoje para mim sobre o que eu achava sobre os acontecimentos que nós estamos vivendo, os conflitos no Meio Oriente e a intervenção, vamos dizer, a Israel, Estados Unidos, vamos dizer, aquela força política e militar que ele está tendo, não é ele perguntou, né? Se Sim. não é um Se era os império tempos, isso né? aí. Se era Exatamente. tempos. Então ele não consegue ver nas escrituras Estados Unidos. Então ele perguntou: Estados Unidos está. Como que está hoje na Bíblia, Estados Unidos, né? E é uma boa pergunta, porque ele é uma potência. Se Sim, podemos dizer hoje que dentro dos países que mais tem força política e militar não é Estados Unidos, é Estados Unidos. sim. E ele é um apoiador de Israel. Então, Eu- a gente está de olho, olhando tudo aquele espetáculo que está acontecendo, as guerras, a intervenção política em todos os países, que como que ele tem influenciado a moeda do dólar, né? Então, é curioso, como que Israel, como que Estados Unidos não está envolvido, como que Estados Unidos não faz parte na Bíblia, né? E nós precisamos lembrar que quando nós lidamos com o Apocalipse, nós estamos lidando 90% dela, e eu posso falar assim com muita força: 90% do livro de Apocalipse
traz o relato da última semana de Daniel. Sim, Excetuando o capítulo 1 e capítulo 2 e capítulo 3, que vai falar das igrejas, né? sim. Então, nós podemos dizer que a partir do capítulo 4 até o 22 envolve exclusivamente a última semana de Daniel. Então, onde que entra Estados Unidos? Não entra. Não entra. Apenas é uma preparação de tudo que está acontecendo para que se manifeste o que Deus quer. O que de fato vai trazer toda a revelação das Escrituras. Tudo que está acontecendo, irmãos, não podemos fazer especulação bíblica, apenas podemos afirmar que é uma preparação para que aquele homem chamado homem de iniquidade se manifeste. Ele é um dos que deve aparecer para que, podemos dizer, estamos na última semana, Daniel. O templo precisa estar funcionando. Três coisas que menciona primeiro, podemos ler lá, né, irmãos? Vamos lá, que é importante. Primeira de Tessalonicenses, né, capítulo 4. Olha que interessante, irmãos. E o questionamento é interessante, porque no capítulo 4, versículos. Antes de ler o capítulo 4, irmãos, vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2. Depois nós lemos o 4. Aqui é um questionamento que, pelo que nós estamos lendo aqui no capítulo 2, é desenvolvido ou esclarecido por meio do apóstolo Paulo. Versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos exortamos. E presta atenção, irmãos. Às vezes nós temos. Já vai, irmão. Você Sim, falou primeiro, depois foi para o segundo Tessalonicenses. isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, mas nós vamos ler depois. Agora Certo, vamos começar em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo certo, 1. certo. Isso. Então, no versículo 1, irmãos, é interessante porque ele está trazendo algo que é peculiar dos santos. Ele não está trazendo especulações sobre o que está acontecendo no mundo. Ele está mostrando desde a ótica nossa. Qual é a nossa ótica em relação à vinda? Então ele diz: em relação à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Versículo 2. O qual não vos demovais de vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo, olha, irmãos, que tenha chegado o dia do Senhor. E é interessante, irmãos, porque você vê, toda vez que vem catástrofes, guerras, né, terremotos, problemas econômicos, hambrura, problemas, você começa a dizer que isso é motivo da vinda do Senhor. Sempre nós falamos isso, ou escutamos as É. pessoas falarem, né? Então, aqui ele está esclarecendo que em relação ao dia do Senhor, nós precisamos prestar atenção e não nos demover de nossa maneira de pensar. Embora você esteja vivendo acontecimentos atuais que parece que pode ser um sinal do que já o Senhor vem, né? A gente está sendo exortado. Não demovais de vossa mente com facilidade. Ninguém de nenhum modo vos engane. Versículo 2, versículo 3, irmãos. De nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O que que não acontecerá? A vinda do Senhor e nossa reunião com Ele. Sim, que primeiro venha a apostasia. E nós lembramos que a apostasia é desistência de Deus. A pessoa, ele tem uma fé em Deus, mas ele desiste das coisas de Deus. Então, dizem, sim, que venha a primeira apostasia. Olha a segunda, irmãos. E seja revelado o quê? O homem de iniquidade, o filho da perdição. Então, quando você vai em Daniel, capítulo 9, versículo 27, quem é esse homem de iniquidade, segundo ele? É aquele que faz firme aliança. Esse é o homem de iniquidade. Lá em Daniel é registrado como aquele que vai fazer firme aliança com muitos. E que logo Muito mais, importante.
Exatamente. Então, localizemos lá. Lá em Quer Daniel é a dizer, pressão. viu, irmão, só falando, Sim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso, isso não acontecerá sem isso, que primeiro venha a apostasia e isso. seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, Sim, né? Então exatamente. vamos dizer, ela dá um start, dá um início Start. nesse Exatamente. ponto, né? Exatamente. Então, por isso que os acontecimentos atuais, nós não podemos dizer de nenhuma maneira que isso representa a vinda do Senhor, o Sim, que nós estamos vivendo hoje, né? É apenas uma preparação para aquilo sim, que há de se manifestar ainda, que aqui é apresentado como um homem de iniquidade, que sim, faz firme aliança, irmãos. Olha, presta atenção que diz no 4. E se opõe e se levanta contra todo que se chama Deus e objeto de culto. E ao sim, ponto de se assentar no santuário, olha, santuário de novo, santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Senhor, como se fosse o próprio Deus. Agora, quando nós vamos lá em Daniel, nós não conseguimos enxergar um homem que se levanta contra o objeto de culto. Não, nós vemos alguém fazendo aliança. Então, você, nesse primeiro período que nós sempre falamos, de 3 anos e meio, é um período de paz, ou suposta paz, na qual esse homem vai trazer como conciliação nas nações. E dessa maneira ele vai ter um posicionamento agora, por causa de sua intrepidez, vamos dizer, e a maneira com que ele vai resolver os problemas do mundo. Então, sim. nós estamos vivendo momentos caóticos, irmão. Se você olhasse para o mundo, está vivendo um caos, está vivendo complicações. Quando você fala com as pessoas, eu estou na rua o dia inteiro e você escuta todo mundo se queixando, irmão. Ninguém fala assim, ah, que coisa, que fartura, que bênção. Não, não. Todo mundo está falando e todo mundo tem uma expectação de que algo vai acontecer, porque eles não conseguem perceber, puxa, tão ruim está a coisa. Aí olha no jornal e é tudo guerra, é bomba, país aqui, outro país lá, conflito aqui, conflito lá. Então você fica olhando assim com medo. Várias pessoas me ligaram perguntando o que está acontecendo, será que já é a vinda do Senhor? Sempre se olha para os problemas extremos do mundo como sinal da vinda. Apenas é a preparação, irmãos. Não é a vinda ainda. E essa preparação, que a Bíblia, em Mateus 24, é chamado dia de dores, não é, irmão Amori? Como que Sim. é? Vamos lá, Mateus Mateus, 24. Mateus. Não, e muito importante que o irmão colocou, Sim, porque é o seguinte, por que era uma preparação? sim, Porque se você tem que ter um cenário de desolação, de circunstância negativa, para causar o posicionamento daqueles que não estão posicionados. sim, Até para ter um ponto, irmão, sim. como que estabelecerá o governo do anticristo? Quer Exatamente. dizer, se eu não tiver um cenário, como que eu coloco uma pessoa que vem para criar uma liderança e dando uma esperança no momento dos 3 anos e meio, né? É Então tem que ter verdade. um cenário difícil. Você vê crises, é o que você falou, você sair na rua, conversar, só se fala numa palavra. Crise, 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 tá todo o mercado assustado. Mas beleza, irmão. Qual versículo que você falou agora? Mateus Mateus? 24, versículos 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E agora é Marcos 13, versículos 7 e 8. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis,
é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são os princípios das dores. Bem claro, né, irmão? Bem claro, irmãos. Então, nós temos nas Escrituras a tranquilidade de ver que tudo está dentro do que Deus estabeleceu. Embora seja negativo, né? Nós olhamos ali as bombas caindo, morrendo pessoas, né? E nós vemos a maldade se multiplicando, porque o contexto que nós estamos vivendo é de muito ódio, né? Você vê, irmãos, fica patente hoje você olhar o ódio que existe a nível nação, né? Sim, Eu fiquei muito impressionado que, por exemplo, os governos aqui na América do Sul não têm guerra, né? Mas você vê como que estão estreitando as coisas ao ponto de, por exemplo, recentemente se viu o presidente ali no Chile e ele, como nunca, ele colocou barreira para o povo que estava indo e tinha pessoas morando lá em Chile, que eram de Bolívia, e expulsou as pessoas, não deixou entrar. Ou seja, você está vendo dessa maneira, em pequeno grado, essas barreiras que está existindo hoje e a individualização dos países, né? Como cercando as pessoas para eles não. Como assim, nós estamos numa preparação muito rápida, está cercando o negócio, né? E nós estamos falando de países da América do Sul que não têm um contexto de guerra ainda, né? Aí você vê. Então, existe hoje um ódio coletivo a nível nação. Não estou falando todas as pessoas, né? Estou falando a nível nação, entre os governos. Está vendo um desgaste muito grande, ao ponto que você vê, e puxa, aqui, aonde que vai terminar isso aqui? Qual que vai ser o fim disso? Essas leis que estão colocando, essa perseguição que está vendo. Logicamente, você já conhece que existe na África, por exemplo, muita perseguição contra os cristãos, né? Pontualmente, nós vemos como eles foram perseguidos e até mortos muitos irmãos lá. Mas hoje, por exemplo, nós, na América do Sul, não temos perseguição contra cristãos, mas nós temos perseguição contra ideologias, maneira de pensar. Então, você hoje, quando tem um posicionamento político, você é perseguido por outro que pensa diferente. Então, existe isso que é muito tenebroso e preocupante para as pessoas, vamos dizer, né? Mas podemos dizer claramente que todo esse ódio e guerras que está vendo, que vai haver mais ainda, né? Eu vi um noticiário ali falando sobre a China querendo tomar Taiwan, né, e tal, aproveitando a guerra da Síria e tal. E você vê, tudo que está acontecendo, irmãos, essas guerras, nação contra nação, é preparação, ou vamos dizer, princípio das dores. Então, não é ainda a última semana. Mas para que comece a última semana, qual que tem que ser o cenário que deve estar descrito? Pensa comigo, irmão. Para que uma pessoa se levante e traia uma certa paz, é porque está vindo conflitos. Então, quanto mais conflito houver e mais fome houver, mais dificuldades econômicas tiver, esse colapso que está havendo coletivo, olha, irmãos, é muito notório o colapso coletivo econômico. É muito grande, irmãos. Então, o que significa isso? Preparação, irmãos. Porque quando esse preparação, irmão. homem, exatamente, quando esse homem de iniquidade, que na primeira fase dele não é iniquidade, vai se levantar, ele vai se levantar como um salvador. Vamos lá em primeira. É, muito bem colocado. Se o Isso, cenário não é difícil, como é, que vem a solução? isso, exatamente. É muito interessante, né, irmãos? E a gente É não. muito interessante. E Nós o que estamos falando você de. falou, irmão, antes de ir para essa palavra, Sim, a América Latina está num contexto ainda que não está tendo, mas está tendo esses revanchismos, esses levantes entre partidos e a fomentando a crise, ela está, como se diz, aumentando a temperatura do conflito, né? aumentando. Do- né? Então, quer dizer, não estamos no palco da Ucrânia,
nem do Irã, nem da coisa, mas você começa a ver um palco político, uma situação que está facinho para ter uma guerra civil, vamos falar assim, né? Sim. Tá bom, meu irmão? Pode Muito, falar, irmão. muito bom. E você sabe que eu, fazendo um comentário, né? Nós estamos falando a nível mundial, no nível país, né? Mas, ao mesmo tempo, no nível espiritual, existe um desgaste. Não sei se os irmãos percebem, né? A nova geração que nós estamos lidando com os jovens de agora não querem saber nada do Um chamado, desgaste. exatamente, do chamado cristianismo de hoje. Uma apostasia em Ex- massa. Uma Exatamente. apostasia em massa. Um desânimo, uma apostasia, uma incredulidade e, como se diz, uma letargia. As pessoas não querem falar, né? Exatamente. Então, tudo isso é para nós é uma evidência clara que nós estamos vivendo os últimos dias, né? Não vou falar assim, nós Sim, estamos vendo uma temperatura muito alta para a vinda do Senhor, ou para essa última semana, Daniel. Agora, olhe e lê comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 5. É interessante no versículo 1 do capítulo 5, ele disse Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja, perdão, eu fiquei, capítulo 5, né? Versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não tem necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz, olha impressionante, irmão, e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, os que estão para dar à luz e de nenhum modo escaparão. E eu faço um adendo aqui. Essas pessoas que estão mostrando aqui, que estão anelando por uma paz, são pessoas que não conhecem as Escrituras. Quando você é partidário de paz, é porque não sabe as Escrituras. não sabe as escrituras. Exatamente. Não que você promova a guerra, não estamos falando Sim, isso. Mas quando você levanta uma bandeira de paz, você ignora o que as Escrituras falam. E essas pessoas, quando vem uma pessoa promover paz, eles vão adorar essa pessoa, porque ela vai ser o salvador daqueles que sim, eles almejam. E você vê, e para nós, irmãos, é uma chamada de atenção. Essa segurança que nós almejamos, a estabilidade que nós queremos, é sinônimo do primeiro homem. sim. Ter certa segurança, certa, vamos dizer, se você poder sair na rua tranquilamente, né? E sentar nas praças. Aqui, por exemplo, o pessoal senta nas praças tomar tererê. É notório que você vê, né? Mas, irmão, se eu falo para você, essa segurança, essa falta de paz vai terminar. Não vamos nos enganar. Nós estamos caminhando a um controle absoluto das pessoas. Essa é a maneira que vai lidar esse mundo, irmãos. Por isso que nós não podemos nos se tornar iguais às pessoas desse mundo. Sim. O que é a nossa segurança? O que é a nossa paz, nossa verdadeira paz? A estabilidade que o mundo nos proporciona ou aquela paz que vem da justiça de Jesus Cristo? Olha Amém. que diferença, hein, irmãos? Irmão, você comentou uma coisa que numericamente as coisas estão se estreitando. Sim, Por exemplo, hoje nós estamos vendo o pagamento, parece que você vai ficar com dinheiro na mão, fica até esquisito. Parece porque você começa em qualquer comércio, é o cartão que você paga ali, é para lá e para cá, é o Pix, é o isso, aquilo. E parece que a moeda em dinheiro, você é até mal visto se você for sim, andando com dinheiro, sabe? exatamente. Alguma coisa, por que você está com dinheiro para pagar essa conta? Por quê? Mas o resto está tudo sendo controlado pelo sistema. Então, ele está Exatamente. olhando um pagamento que eu faço aqui para lá. Então, o que que eu quero dizer? Que numericamente as coisas estão caminhando para ter um controle. Exatamente. É bem isso, irmão. Por isso que quando as pessoas buscam sua segurança e sua, vamos dizer, estabilidade nesse mundo, irmão, esse homem vai proporcionar para eles, viu? Então, o que eu quero dizer com isso? Que não vai melhorar, irmãos. Não vamos nos enganar. A situação desse mundo, embora, vamos dizer, a gente ora pelo país, que acho que cada irmão
tem um sentimento de orar pelo seu país, né? Para que o Senhor levante um governante, para que as coisas melhorem. E a gente ficou tão feliz quando o presidente dos Estados Unidos, Trump, assumiu, né? E porque nós vemos que alguns valores foram restaurados. Mas, não vamos nos enganar, irmãos. A estabilidade desse mundo é uma mentira, irmãos. É, Não é é verdade. verdadeira. A nossa estabilidade, a nossa segurança é o mundo que há de vir. Amém, irmão. Isso é que tem que produzir esperança, uma viva esperança no seu coração. Aquilo que há de se manifestar, aquilo que se há de revelar. Versículo 4, irmão. Daqui do capítulo 5, né? 5. Versículo 3: Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, os que estão para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Então, é interessante, irmãos, porque quando a pessoa proclame aquela pessoa para ser o libertador, para ser a pessoa que nós consideramos que é justo, porque a gente quer isso, justiça. Nós queremos um país justo, que vele pela segurança da nação. E aí, irmãos, não vamos nos enganar, porque esse homem vai trazer essa falsa paz. E quando a pessoa diz falsa paz, por quê? Porque nós lemos no capítulo 9, versículo 27, ele vai fazer uma firme aliança por 3 anos e meio. Mas Sim. após esses 3 anos e meio, ele vai quebrar com essa aliança, irmãos. E nós sabemos que o cenário é Israel, mas vai influenciar todo mundo. O cenário é lá em Israel, né? Essa aliança que vai fazer com muitas nações que vão estar juntas. Mas, irmãos, quando ele se levanta e contra, ele vai ser o pior de todos. Por isso que é chamado da grande tribulação. Nunca na terra, irmão. Olha que a terra já passou por muita coisa. Se os irmãos olharem na história, irmão, quantas pessoas não perderam sua vida em guerras, em pestilências, em catástrofes e tudo mais. Mas a chamada grande tribulação que vai vir, irmão, não teve nunca na terra, irmãos. Uma perseguição que esse homem vai fazer. E ao mesmo tempo, irmãos, as catástrofes que vão vir da parte de Deus vai ser grande tribulação, e é chamado dia da vingança de Deus. Logicamente, que nós estamos falando daqueles que são rebeldes contra Deus. Mas quem Sim. que vai estar sofrendo também? Todo mundo, irmãos. Todo mundo vai ser. Aqui, e justamente os versículos que eu separei, gostaria de ler com os irmãos, que é interessante. O versículo, terminar o versículo 3. E sobrevirão repentina destruição, como vem as dores de parto, a quem está para dar a luz e de nenhum modo escaparão. Por que não vai escapar? Porque aí você começa a desenvolver, ao mesmo tempo que vem a perseguição, que é chamado grande tribulação, vai se desenvolver o dia da vingança, irmãos. Dia da vingança de Deus é Deus julgando os injustos, os ímpios sobre a terra. Todos aqueles que são adoradores desse homem, todos aqueles que querem conforto nesse mundo, estabilidade e segurança nesse mundo, vão ser julgados, irmãos. Olha que terrível, irmãos. Por isso, irmãos, olha o versículo 4. Mas vós, irmãos, olha, Aleluia. não estás em trevas, tá vendo, irmão? Não Amém. estás em trevas, irmão, para Onde que está o esse coração, dia. né, irmão? Onde está o Tá, coração? Se o coração está aqui, está em trevas. sim, Se é está no verdade. Senhor, Tá vendo? Para que esse dia, olha, irmãos, como ladrão você apanha de surpresa. E aqui, irmãos, eu quero trazer os versículos porque tem muita confusão quando nós desenvolvemos esse dia, né? Muitas pessoas pensam que esse dia é quando o Senhor vem. Mas, na verdade, esse dia está envolvendo um tempo do julgamento. O dia que é chamado dia da vingança não é um dia, são não é um 3 anos e dia. meio. Não, São período, né? é Três um anos e período meio. de tempo. É um período de tempo. Justamente, nós precisamos desenvolver cronologicamente para nos localizar, mas como nós não temos tempo, mas nós estamos fazendo só um resumo, nós vamos direto no assunto.
Então, quando nós comecemos, vamos dizer, aquela ruptura da aliança, nós vemos ali no capítulo 11 de Apocalipse, quando esse homem de iniquidade se manifesta e busca adoração, capítulo 13 de Apocalipse também diz, ele vai matar as duas testemunhas e ele vai se proclamar, ele vai se sentar no santuário de Deus, levantando-se contra todo objeto de culto, ao ponto de se declarar Deus. Olha Bem, a ousadia desse homem, irmãos. é E a vai vontade de Lúcifer, desde a queda, né, irmão? a vontade do Lúcifer. Sempre foi isso, a ser adorado pelos moradores da terra. E agora publicamente vão adorar. No capítulo 13, né? Eu vou ler esse versículo é bom, irmão. Me fez lembrar, capítulo 13 de Apocalipse. Olha que impressionante, irmãos. Irmão, é muito bom isso que você está colocando, Sim, porque as pessoas têm que, os nossos irmãos em Cristo têm que aprender a se colocar nas épocas, sim, para não exatamente. ser contaminado por vento de doutrina Isso, que conduz ao erro. Né? Sinais exatamente. dos tempos, mas ainda não abriu a página da grande tribulação. Não abriu. Isso é muito Quer bom você dizer, colocar na. ainda, irmão, estamos ainda para os gentios nos últimos tempos. Estamos ainda Iniquidade cada dia aumentando, apostasia ao máximo, e o palco sendo formado formados. aonde que vai estabelecer o domínio e o regime de uma autoridade que vai reger de uma mente brilhante nesses 3 anos e meio, onde as pessoas estão procurando a falsa paz, né, irmão? Que coisa Amém. tremenda. Amém. Pode ler, irmão. É, Capítulo. capítulo 13, versículo 4. Aqui fala da besta que sai do mar, né? Versículo 4. Olha que nesse período, quando ele se levanta contra e quebra com aquelas alianças, os homens vão rejeitar ele, né? Sim. Não, não vão rejeitar. Né? Não, não vão. Só os que são da fé. Olha o versículo 4. E adoraram ao Não, dragão. e Ao dragão. adorarão, Isso, adorarão, tempo futuro, ao tempo dragão. futuro, o dragão, porque deu a, a, a sua autoridade à besta, também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem pode pelejar contra ela? Então aqui você vê, irmãos, esse homem ele vai ter seguidores, ao ponto de ele, quando ele quebra com as alianças, vai vir a perseguição contra aqueles que não adoram ele. Mas os que adoram ele, os que querem ele, é aquela segurança, aquela tranquilidade, aquela paz que esse mundo te proporciona, né? Eles querem isso, por isso eles estão adorando a besta. Ele já mostrou de seu poder, da capacidade que ele tem, então agora eles são adoradores dele. Adoram ao dragão. E quando nós falamos do dragão, os irmãos lembram no capítulo 12 de Apocalipse, quem é esse dragão? Adoram a Satanás diretamente, irmãos. Não, o Capítulo próprio 12, Satanás. o próprio Satanás. Então, as pessoas, irmãos, que renegaram da fé, eles são adoradores da besta e do dragão, que é o diabo, irmãos. Só para voltar um pouquinho, irmão, para pegar Sim, para fortalecer isso, sim, é naquele capítulo 12. Olha o isso, versículo, é, próprio versículo 13, né? sim, Quando, pois, o dragão, né? Não é essa? essa aí. Se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas às mulheres as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, do, aí onde é sustentada por durante um tempo, E a tempos e metade. metade de um Metade do tempo tempo. fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada. A terra, porém, socorreu a mulher, a terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado de sua boca. Isso. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua A sua descendência, descendência. os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Também. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Que coisa, né? O versículo 9 aqui do capítulo 12, ele descreve a serpente.
Lê, irmão. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Aí, ó. Foi expulso quem? O grande dragão. O grande dragão, que é a antiga serpente, que se chama Diabo ou E Satanás. Satanás. Sedutor de todo mundo. Sim, foi Olha, atirado para a terra e com ele seus anjos. Você viu? Então aqui está claro. A quem adorava no capítulo 13, no início dessa grande tribulação? A besta, que é o anticristo, e o sim. dragão, que é o diabo. Quem que vai adorar? Os moradores da terra. Os moradores da terra, né? Os que têm a marca da besta, vamos dizer, né? Os que têm uma identidade com o diabo. Tem um posicionamento com o anticristo. É impressionante, irmãos. Sim. Por isso que é interessante que ninguém pode, nós conhecemos nas escrituras hoje, ninguém pode servir a dois Há dois senhores. senhores. Porque terminará amando a um E e odiando o outro. e andam. Percebe? Ninguém pode servir a Deus e a E as riquezas. riquezas. Então, quando uma pessoa coloca a sua esperança na riqueza, na estabilidade desse mundo, é um adorador do diabo, irmãos. Sim. Porque a sua esperança está nas coisas desse mundo. Por isso que quando vem aquele período, as pessoas vão se posicionar diante do que eles estão vivendo, eles vão se posicionar por aquele homem. É impressionante isso aqui, irmãos. Sim. Porque quem não estiver desse seu lado vai ser perseguido, não vai ter alimento, vai ser contrariado, né, irmãos? Esse é terrível que vai vir nessa última semana, nesse último período dessa semana, né? Esses 3 anos e meio. Agora, olha que interessante, irmãos. Aqui eu queria ler com os irmãos como que Isaías, capítulo 13, versículo 9 e 10 apresenta isso aqui. É interessante, esse período de 3 anos e meio, né? Isaías. Nós temos muitos versículos associando isso aqui, que é essa última semana, né? Que é esse último período de 3 anos e meio. Não é a última semana, é o último período de 3 anos e meio, tá bom? É Isaías capítulo 13, versículo 9 e 10. Capítulo 13. 9 e 10. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Por quê? Porque as estrelas, o 10 também, irmão? 10 também, irmão. E as estrelas, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Versículo 11 também, irmão. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância Olha dos isso. atrevidos e abaterei a soberba dos Que violentos. coisa, né? Impressionante. O doce, irmão. Farei os homens que sejam mais escassos, farei que os homens sejam mais escassos do que ouro puro, mais raros do que ouro de Ofir. Esse é aí, Esse aí. irmão? Tá impressionante, não, irmão? Sim, Quando a gente traz do ponto de vista de Deus, né? Vamos dizer, nós falamos uma pequena perspectiva de como que são os homens que adoram o diabo, né? Adoram o anticristo. Eles vão estar adorando ele porque eles prometem dar estabilidade, segurança, né? E prosperidade. Não é isso que as pessoas procuram, sim, irmão? sim, Então, essas pessoas na Bíblia são chamadas de iníquos, porque desprezam o Senhor. Eles apostataram da fé, abandonaram o Senhor. sim. Deliberadamente no coração desprezaram a Deus e se tornaram adoradores do diabo. Adorador. Que impressionante, irmãos. E como te chama que o Senhor vai fazer? O dia cruel. Aí fala um dia, o dia É, temível, né, irmão? exatamente. Dia cruel, como.
É impressionante. Olha o Isaías ali mesmo, 24 agora, versículo 23. Capítulo 24, Sim, versículo 23. versículo 23. Esse versículo eu lembrava. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém, perante os seus anciões haverá grande glória. Aí você vê, impressionante, irmãos, porque quando nós falamos da luz desse mundo, né? Nós precisamos lembrar ali em João, Evangelho de João, fala que a luz veio ao mundo. E a luz era, vamos dizer assim, era a vida dos homens. Não é? Assim fala o versículo. Vamos lá. João 1, Evangelho. Versículo, acho que é o 3. Versículo 4. João, João É, capítulo, 1, versículo 4. a vida, é esse, irmão? Esse, irmão. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Sim. É o versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí. Agora olha o 19 aqui do capítulo 3 de João. 19 de João, Capítulo 3, versículo 19 de capítulo João. 3, versículo 19. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, olha que coisa, do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele, 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Você vê, irmãos, uma das características do julgamento é tirar, trazer escuridão, irmãos. Sim, Porque para eles, a luz que era a verdadeira luz de Deus, eles rejeitaram. sim. Então Deus vai tirar essa luz que eles tanto apreciam, a luz desse mundo, né? Ó, vamos dizer, a luz solar, né? A luz do dia, que eles têm, eles podem viver sua vida. Já pensou na escuridão? Regalando. É, escuridão total, não tem nenhuma nada para você fazer porque tem escuridão total. É terrível, né, irmão? Ó, viu, irmão? É, Sim, como você mesmo puxou, você está cortando um pouquinho, sim, mas se lembra que tinha vários versículos que vá. coloca. Nesse momento eu Ixi, estava falando, eu estava lembrando de Joel, sim, muito bem, no irmão. Joel capítulo 2, porque você está falando das trevas, luz, Sim, escuridão, mas isso, olha o capítulo 2. sim, Fala que no versículo 30, mostrarei prodígios nos céus sim. e na terra, sangue, fogo e colunas de fogo, de Uhum. fumaça. É esse versículo que eu queria lembrar. O sol se converterá em trevas Que coisa. e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aí Que vai falar dos coisa. remanescentes, né, irmão? Sim. Então, você sabe que a colocação justamente, irmão, sobre esse sol se escurecerá, Mateus ele apresenta, disse, logo depois da grande tribulação, disse, depois, logo depois da tribulação desses dias, capítulo, Fala também dessa escuridão, né, irmão? isso, capítulo 13 de Mateus, versículo 24. Olha que interessante, irmão. Perdão, Mateus 24, 29. É uma sequência dos versículos falando da mesma coisa. Isso. Mas é interessante isso aqui porque eu queria trazer esse aspecto para mostrar, né? Entendi. Capítulo 24, versículo 29. Eu entendi que o irmão quis trazer primeiro o seguinte: vou mostrar o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Sim, Porque a gente acaba recebendo um monte de mensagem, WhatsApp, irmãos de vários grupos, outros atribulados, outros com medo, outros preocupados.
mas assim, fugindo da base do. Quando Sim, você leva para o contexto da palavra, o que compete? Aqueles que estão realmente recebendo a palavra vão acolher. aquietar o coração. Amém. É verdade. 24. 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará claridade, e as estrelas cairão do firmamento, Aí. e os E ma... poderes do céu serão abalados. Que coisa, né? Não é impressionante isso aqui? Ah, Sim, você vê um aspecto interessante, porque nós falamos assim, que os primeiros 3 anos e meio são 3 anos e meio de paz. sim, Como então está dizendo que logo depois da tribulação desses dias, o sol se oscurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas do firmamento cairão? Então a gente entende assim, que a tribulação, que são os últimos 3 anos e meio, que as pessoas vão ser perseguidas e tudo mais. Então, quando chegar no finalzinho dos 3 anos e meio, então aí o que que vai acontecer? O céu se vai escurecer. E aí as estrelas do céu cairão. E a luz não dará mais o seu esplendor. E as estrelas cairão do firmamento. Fala assim, né? Em Marcos sim, disse assim: naquele dia, após a tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz. E aqui, irmãos, é interessante porque nós temos firmado esta base de que nos primeiros 3 anos e meio tem paz. Só quando ele quebra essa essa aliança. aliança, começa os 3 anos e meio de grande tribulação sobre a terra. Sim, Mas, ao mesmo tempo, isso que às vezes existe a dificuldade, ao mesmo tempo que do lado do diabo, do lado do anticristo, vai estar fazendo uma grande perseguição contra os crentes, com aqueles que são de Deus, com o povo dele, certo? Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, do lado de Deus existirá o grande dia da ira dele, da vingança dele sim, sobre os sim, homens. Então, ao mesmo tempo que o inimigo está perseguindo, Deus está mandando sua ira contra aqueles adoradores da besta, sim. contra o próprio diabo. Aqui no capítulo 16 de Apocalipse, que nós vamos entrar daqui a pouquinho, fica bem claro isso aqui. Que Então, abre os selos, né, irmão? Aí abre os selos, né? isso, exatamente. Aí é interessante nos localizarmos, porque quando você tem um panorama completo, Sim, você não imagina algo como isso que as pessoas trazem. Às vezes traz um assunto como dizendo que isso acontece só quando o Senhor vem, sim. depois que já passou a tribulação. Não, todos os registros bíblicos que nós olhamos aqui, o É dia da vingança, concomitante. O exatamente, acontecimento é concomitante. concomitante, exatamente. Isso aqui é muito importante. Porque nós entendemos que a limitação do diabo, porque se fosse por ele, irmão, ele destruiria todos. Sim, Por que que ele não consegue destruir a todos? Porque tem limitações. Deus coloca. Agora, como que vai vir a limitação? É com a grande tribulação. a Quando grande você olha, tribulação. exatamente, quando você olha no terceiro selo, que é o terceiro cavalo, vai lá, rapidinho, voltando aqui. Aí que O interessante. Apocalipse, Apocalipse, Isso, capítulo 6 da Apocalipse, né? O terceiro selo. Esse é o selo, né? Versículo 5. sim, Disse que quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: Vem, então vi. Eis um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. Certo? Bom, sim. aqui vem a descrição. Primeiro vem o cavalo branco, depois vem o amarelo, O amarelo, depois o agora vem o vermelho, preto. preto, depois o vermelho. Isso. Agora, olha o 6. Pode ler, irmão. Versículo 6. E eu vi uma como que voz no meio dos quatro seres vivendo, dizendo: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Aí. Agora.
Isso aqui mostra que a ação do anticristo, que é chamado de grande tribulação, não é só a perseguição. Ele tem controle do alimento, irmãos, no mundo. Sim, Significa que as pessoas que são de Deus, que estão contra eles, não vão ter acesso ao alimento. Entende? Porque que grande tribulação? entendi, É impressionante isso entendi. aqui. Esse é do lado do diabo. E o quarto selo, que é o versículo 7, é mais interessante. Olha aqui. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, eis um cavaleiro amarelo. Aqui é amarelo, lá era o vermelho, eu troquei aqui. E o seu cavaleiro, sendo este chamado de morte. Olha, impressionante aqui. Sim, O inferno estava seguindo e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela você fome, vê. olha aqui, pela Olha lá, fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Então, a ação do anticristo, nesse período, ele vai trazer morte até a quarta parte dos viventes. Agora a pergunta é: que quarta parte dos que vivem aqui? E, logicamente, os que não têm a marca da besta. os que não tem a marca, né? É. Aqui envolve nações, irmãos. Porque isso aqui é importante entender, porque embora o anticristo tenha autoridade sobre as nações e tudo mais, tem nações que não vão se submeter. Então vem a perseguição contra essas nações que não se sometem. De que maneira ele vai trazer morte? Com o negócio de alimento, com Alimento. é, com Como mortal, vai ter o controle do alimento mundial, né, irmão? exatamente. Tá impressionante Se isso aqui. você não tem, se você não tem a marca da besta, você não pode comprar nem vender. Exatamente. Então, aqui, irmãos, nos deixa claro que o campo de ação, ele tenta destruir as pessoas, mas ao mesmo tempo, quando ele está exercendo esse domínio sobre os homens e matando as pessoas, Deus também executa a sua ira sobre a terra. E dessa vez, a ira de Deus é contra os adoradores da besta, todo aquele que tem a marca da besta. Olha o capítulo 16, vai comigo agora. Concomitante, né, irmão? Você vê que é o, Comentade. Isso mesmo. o Capítulo capítulo 16. Isso. 16. Então, nós podemos falar assim que os primeiros quatro selos, no momento aqui você tem esses quatro cavaleiros, né? Depois vem o quinto, que é as almas debaixo do altar. Aí Sim, aparece o sexto selo. O sexto selo é o desenvolvimento. Olha, irmãos, isso aqui é para ficar gravado. O sexto selo certo, envolve quê? Sete trombetas e sete taças. Para entender mais claro. certo. O Para, sexto selo, o sexto exatamente. selo, Isso. 7 trombetas e 7 taças. Exatamente. Vamos ler então, para deixar claro isso aí. Sim, Apocalipse, capítulo 6, né? capítulo Versículo 16. 12. É, capítulo 16? Não, Capítulo 6, antes de ir no 16, né? Para deixar claro. certo, Depois vamos lá no certo. 16. Mas aqui é para deixar claro. Ah, sim, para falar Eu, do sexto selo. isso. O sexto selo envolve quê? Sete trombetas e sete Sete taças. trombetas e 7 trombetas e 7 taças, né? Isso, irmão. Pode ler, irmão. Até o Vi, fim. vi o sexto selo, capítulo 6, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, olha lá, como um saco de crina. Esse versículo que eu queria lembrar, sabe? Eu falei, eu não sabia onde que o senhor tinha lido, em Joel ou aqui, né? Aham, O sol exatamente. se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do lugar.
Os reis das terras, os grandes comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, né? Deles. E quem é que pode suster-se? Olha, não, esse sexto selo é o marco do É o Apocalipse, marco. né, irmão? Exatamente. Você sabe, irmãos, que esse selo é um resumo, e olha que interessante, é o resumo dos 3 anos e meio faltantes. É o resumo, né? É o resumo. Ele está envolvendo tudo o que vai acontecer desde que o anticristo ele toma um posicionamento. Quando mata as duas testemunhas, o que vai Sim, acontecer do lado de Deus? É isso que vai sim, acontecer do lado de Deus. Por um lado, ele está querendo executar, vamos dizer assim, a sim, grande tribulação, que é a sim. perseguição e trazer fome sobre a terra e mortandade. E ele vai executar. Mas por outro, ao mesmo tempo, Deus vai estar executando sua ira e aqui está desse movimento dos 3 anos e meio. É impressionante isso aqui. Agora, Impressionante. para nós entendermos isso aqui, precisamos desenvolver as 7 trombetas e as 7 taças, que são a mesma coisa. Irmão, e quando fala a taça e o flagelo, é a mesma coisa ou É a não? mesma coisa. É a mesma É a mesma expressão, coisa. né? É a mesma coisa. Só que ele vai mostrar desde outra perspectiva. Isso. Quando você examina os 7 selos, tem pessoas que falam assim que os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças são a mesma coisa. Não. As 7 selos não são a mesma coisa. Ele está dentro do contexto, né? Isso. Agora você pode trazer o sexto selo, sim, é o desenvolvimento de tudo que vai acontecer nas sete Entendi. trombetas e as 7 taças. E ali dentro disso você tem o AI também, 3 AI, né? Três Isso. ai. Exatamente, que é muito bom de desenvolver. Agora, para entender, claro, vamos no capítulo 16 de Apocalipse, já que a gente Sim, fez um pequeno spoiler aqui, né? Mas no sim. capítulo 16, irmão, é interessante isso aqui. Ok. Quando, versículo 1, pode ler até o 9, irmão. É, ouvi, vinda, ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e dos homens portadores da mar e Aí, os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram com úlceras malignas e perniciosas. olha Quer isso. dizer, essa é a primeira, o primeiro flagelo, né, irmão? Exatamente. Ou a primeira taça, né? Sim. É o primeiro flagelo, né? A O primeira primeiro taça. flagelo. Isso. Continuo lendo? Continua, irmão. Aqui tem um parágrafo Sim, um refrão, segundo flagelo, escrito aqui na revista Almeida atualizada, na Ara, né? sim. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo vivente que havia no mar. Que coisa, né? Ah, Derramou o isso. terceiro a sua taça nos rios, e nas fontes da água se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que é e que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. Portanto, derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também sangue que lhes tem dado de beber, são dignos disso. Olha, irmão, Impressionante, hein? ouvido aqui, ô, irmão, que testemunho, né? Como se diz, você lembra aquela palavra que todos os que morreram por causa do Senhor, Debaixo que da salma, as debaixo do suas altar. orações estão guardadas no altar, né? Glória a Deus. Ouvi do altar
se dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os seus juízos. Amém. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado a queimar os homens como fogo, uma temperatura acentuadíssima. Com Exatamente. efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Essa que eu E queria foi trazer, esse aspecto. Porque quando vem um julgamento, vai manifestar aquelas pessoas, essas no pessoas que têm julgamento no coração. manifesta onde está teu coração, meu irmão. Isso, exatamente. Ó, vou só continuar para ler até o final, para ter o Pode, irmão? contexto. O Pode. quinto flagelo derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram de novo blasfemaram o Deus dos céus por causa da angústia das suas úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Sempre o refrão, né? Sim. Derramou o sexto a sua traça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol, né? Que fala dos 200 milhões de soldados que subirão o rio Sim. Eufrates, né? Então vi sair da boca do dragão, a boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque era espírito de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja Aí. do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E agora, irmão? Está em vermelho aqui na área. Sim. Eis que venho como vem o ladrão. Isso. Bem-aventurados aquele que vigia e Amém. guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Que coisa, né? Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Sim. E derramou o sétimo flagelo, né? Sim. E derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito Feito está. está. E sobreveio relâmpago e vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, irmão, como Olha, nunca houve, igual desde que há gente sobre a sobre a terra, terra. tal como foi o terremoto forte e Forte e grande. grande. E a grande cidade se dividiu em três partes. Olha lá. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se de Deus da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do Cálice. vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Grande. Puxa vida, hein, irmão? Impressionante. E Você nós fomos tem. lendo até o final para dar uma sequência, né? Sim, é muito bom porque a perspectiva dessas sete trombetas é de uma maneira, mas as sete taças descreve a intensidade e ao mesmo tempo a reação dos homens. A intensidade que Deus Quando está. você fala taças, pode falar flagelo? Pode falar flagelo, pragas aqui fala, né? Pragas. Da É, versão nossa é flagelo. flagelo, Outras né? fala taça, né? Isso. O título Taça. tá como flagelo, É mas a nesse, referência tá como taça, né? Só sim. para os irmãos que estiver ouvindo entender o contexto, né? E justamente quando fala dos flagelos, fala assim, o anjo derramou sua taça, fala, né? Sim, Em espanhol fala derramou sua copa, que é a taça copa seria a taça. mesma coisa, né? Entendi. Então, esses flagelos têm uma característica, não é trombeta. Porque Sim, lá, quando você lê no capítulo 8 adiante, são as trombetas. sim. Mas quando você lê aqui no capítulo 16, são o derramamento dessas taças,
que são os Podemos flagelos. falar que o derramamento das taças é o dia da ira do Senhor. Isso. Derramamento das taças, o derramamento, o soar das trombetas também. E Sim, o interessante suar porque das quando trombetas também, né, irmão? também, irmão, também, justamente. Agora, você vê como é que é interessante, nós colocamos essa sequência aqui que é Mateus, Lucas, Marcos, eles trazem de uma maneira, e até em Joel, né? E Pedro Sim, também traz de que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o glorioso dia do Senhor. Então faz um resumo apenas. O que significa que o sol se converterá em trevas? Tudo que nós lemos no derramar das taças. das taças. Quando se converte o sol em trevas, acontece tudo que acontece na Terra. Por exemplo, vamos supor, quando você mexe com a Lua, que é a primeira coisa que desalinha? Desalinha tudo. Não é o mar? As marés, o Isso, mar, os exatamente. ventos, tudo. Exatamente. Então, O quando você ciclo mexe das com o sol, marés, do mar, tudo. quando você mexe com o sol também. Se você mexer com o sol, vamos dizer assim, ou a Terra se deslocar diferente, ele torra todo mundo, não é? Sim, Não estamos acontecendo agora grandes calores. Imagina se o Sol sim, sair do seu lugar, a Terra sair do lugar, né? O que vai acontecer? Por isso que os homens se queimaram e amaldiçoaram. sim, Mas sempre você escuta. E os homens amaldiçoaram o nome de Deus. E os homens não se arrependeram de suas obras. Não fala assim? sim, sim, Então, quando você vê da perspectiva dos homens ímpios e o derramar da cólera de Deus através das taças, você tem a intensidade vamos dizer assim, da força da ira de Deus contra os homens. E quando culmina aqui na última taça, que descreve de uma forma muito categórica na última trombeta, que fica mais claro, mas aqui não. Olha que quando você lê no versículo 21, né? E derramou, versículo 21 do capítulo 16. E derramou, também desabou dos seus sobre os homens grande saraivada com pedras. Agora imagina, os homens estão ali no capítulo, nós lemos no capítulo 6, sim. que os homens se esconderam, no capítulo Em 5 foi, cavernas, em cavernas, capítulo a- 5 usa. É, é, é até bom buscar o é, capítulo 6 do refrão ali, ó. sim, Olha lá que fala, os reis das terras, olha lá, capítulo os 6 grandes, é o 6:15, né? E 6, 15 16, e 16, isso, que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta o trono e a ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira dele. Olha que interessante, porque chegou o grande dia da ira deles. Como ele deles, fala plural, a colocação do pai e do filho, né? E quem é que pode suster. suster-se? Impressionante, né? Agora, um ponto que eu fiquei impressionado na leitura, irmãos, é assim, a intensidade da ira de Deus, o derramar da ira de Deus, afetando aquilo que o homem traz estabilidade. Nós falamos assim, que os homens aborrecem a luz, né? Sim. Mas que luz que eles aborrecem? A luz de Deus. A luz de Deus, não a luz Ma- do dia. Mas, não a A- luz do dia, não a desse luz do dia, né? dia que Isso. traz alegria, beleza, bonita, bem-estar, flores, né? Eles odeiam a luz de Deus, porque onde que esconde, está, como se diz, fugindo da presença de Deus, né, irmão? Exatamente. E na quinta flagelo, que Sim, é o derramar da taça, disse que vem uma escuridão sobre a terra sim, e os homens amaldiçoaram. Você vê como que é interessante, porque eles aborreceram a luz, porque suas obras eram más. mas Agora, o flagelo de Deus é trazer escuridão para eles, irmão. é, Trevas. é interessante que cada tratamento é na proporção daquilo que está mostrando, né? Isso me faz lembrar lá no Egito, né, irmão? As pragas de Faraó, né? Proporção Isso. de coisa, né? Então, aqui o que, que é? A praga é uma resposta de algo que está no coração.
Os homens remordiam a língua. Aqui no 10 do capítulo 16, disse que o derramou o quinto sua taça sobre os homens, ou sobre a besta, sobre o trono da besta, fala aqui, cujo reino se tornou em trevas. Hoje o reino Os homens estavam adorando a ele porque era um reino de luz, né? Era um reino de prosperidade, estabilidade, segurança. Vamos dizer assim, né? Esplendor, glória, não era? sim, Agora esse reino da besta se tornou em trevas. Olha só que impressionante. É é, impressionante, irmão. E os homens que faziam se remordiam a língua por causa da dor que sentiam. e outra coisa, sabe que eu achei que no final de cada derramamento de taça, flagelo, sempre vinha a palavra e não se arrependeram das suas Não se obras. arrependeram de suas obras. Então você vê a incredulidade, e então é posicional, né, irmão? Porque nosso Deus é um Deus amoroso, misericordioso, mas Verdade, ali já mostra as pessoas que estão irreconciliáveis, verdade, irmão. né? Entendeu? Já, quer dizer, já tem nesse ponto. Puxa vida, muito. Aqui para terminar, irmão, a linha, Sim, segunda de Pedro, capítulo 3. Olha que impressionante aqui. Versículo 9 em adiante. segundo Pedro, 3 9 em adiante. você quer ler, irmão? Segundo Vou Pedro, ler aqui. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual, olha, os seus passarão puxa vida, com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abraçados, ou seja, ardendo, né? você vê na Também, mesma relação, né, irmão? Você mesma relação. notou que é o que você comentou lá no início. São vários versículos, a mesma colocar Isaías, Joel, as Sim, situações do Apocalipse, Tessalonicenses, e aí, ó, e fala da mesma colocação. mesma colocação. Como se fosse esse dia está selado, né, irmão? Está selado, irmão. Hoje nós estamos vindo de uma cidade com a Lília e pegou uma chuva e saiu o arco-íris, né? Sim, E a Lília gravou e falou lembrou. assim: esse é o pacto de Deus que fez com os homens, que não destruiria mais a terra com água. E selou com esse arco-íris, dizem. Sim. Mas o que resta agora é o juízo de fogo. É, A Lília como falando se diz, ela lembrou do arco-íris que é a grande aliança. isso, Mas o que que acontece? Tudo isso seria, mas tem um dia do isso. tratamento, né? O dia da ira do O Senhor, né? dia da ira do Senhor. Olha como E- continua aqui. Versículo 10: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, na qual os seus passarão com estriposo estrondo, e os elementos se desfarão abraçados. Também a terra, olha, irmãos, e as sobras que nela existem serão atingidas, esperando e apressando-vos para o dia de Deus, por causa da qual os seus incendiados serão desfeitos e os elementos abraçados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova Amém. terra, nos quais habita a justiça. Foi Poxa perguntado para o Senhor vida. Jesus, irmão: acaso tu Amém. eres rei? E o Senhor falou: se meu reino for deste mundo, meus Puxa. ministros. Irmão, irmão, depois de uma reunião dessa, a gente tem que abaixar nossas cabeças e se colocar aos pés da cruz Amém. e clamar, Senhor, obrigado, tu és Obrigado. digno, a ti Amém. toda a honra e toda a glória, Também. porque
em Cristo Jesus, nessa cruz, nós fomos reconciliados com Amém. essa tamanha salvação, irmão. Aleluia. Que resumo, né? Eu acho Amém. que os irmãos em Cristo que vão ver essa reunião vai encher o coração de gratidão. E a Amém. palavra é muito clara, não precisa, não ultrapasseis o que está escrito. A palavra é muito, Muito é claro. tipo assim, aquietai-vos, irmãos. São sinais do preâmbulo, do prenúncio, mas Sim. ainda tem muito acontecimento para olhar para Israel, Amém. olhar para os acontecimentos, irmão. Muito rico. Que impressionante, né? E termina com essa frase aqui, versículo 14. Se quiser ler 14 e 15, irmão. Por, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados Amém. por ele em paz, Aleluia. sem mácula, irrepreensível, e tende por salvação a Longanimidade. longanimidade de nosso Senhor, Amém. como Aleluia. igualmente o nosso amado irmão Paulo vos Você escreveu. escreveu, segundo a sabedoria lhe que foi dada, Sim. ao falar acerca desses assuntos, como de Sim. fácil costuma fazer entre todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, né, irmão? Difícil de entender. Que os ignorantes e instáveis Sim. deturpam as demais escrituras para as próprias destruição deles. Sim. Vós, porém, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos que não suceda, seja arrastado pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça Amém. e no conhecimento de nosso Senhor e O Salvador Salvador Jesus Jesus Cristo. Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como o Como dia é. eterno. Amém. Aleluia. Aleluia. Foi um banquete, irmão. É um Banquete. banquete. Eu acho que foi um resumo tão maravilhoso. Amém. E você sabe que eu até vou usar uma expressão agora. Quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. Amém. Então, esses resumos que a gente traz de, da, de Apocalipse, nesses pontos, Sim. e esse resumo foi maravilhoso. Ela Amém. começou com a base do período da grande tribulação. Você puxa Daniel ali e vem Sim. essa sucessão de colocação de versículos. Mas muito importante, irmão, ter colocado essas pontuações de Apocalipse Sim. no devido certo do sexto selo ali, né? Da abertura das taças. Sim. Foi muito bom. Eu fui muito ganho dessa palavra hoje, né? Amém. Amém. Deus Amém, seja irmão. louvado, irmão. Deus seja louvado. Essa gravação seja para a honra e glória do Senhor, que Amém. vários irmãos possam ouvir, sossegar o coração e Amém. permanecer em Cristo, firme, Amém. aguardando o tempo e a vinda do Senhor, Amém. que, como se diz, que está tudo escrito, né, irmão? Sim, irmão. Amém? Glória a Deus. Vê se continua no domingo, irmão. Tá bom. Um abração para todos. Obrigado, irmão. Abraço, irmãos. Amém. Abraço, Bom Amém. irmão. descanso. Renê, Amém. Bom William, descanso. Vitor. Tá bom, Tá irmãos? bom. Amém. Amém.